que é uma união homoafetiva? A união homoafetiva é a união vivida por pessoas do mesmo sexo. Existe alguma lei que reconheça a união homoafetiva? Com relação à legislação, nós tivemos algumas leis, até estaduais e municipais, não visando declarar a validade das uniões homoafetivas, e sim alguns direitos decorrentes delas, como, a exemplo, direitos previdenciários. Tá? Mas nós tivemos, sim, uma decisão emblemática e muito alardeada do Supremo Tribunal Federal, na qual o STF foi instado a se manifestar quanto à validade das uniões estáveis homoafetivas. E o STF, então, declarou válida a união estável homoafetiva. Posteriormente, nós tivemos também uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, não mais quanto às uniões estáveis, e sim quanto ao casamento, ou seja, quanto à possibilidade de se haver o casamento homoafetivo. Na sua decisão, o ministro, inclusive, diz textualmente que a negativa ao reconhecimento dos casamentos homoafetivos afrontaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não discriminação, dentre alguns mais. O que um casal homoafetivo tem que fazer para reconhecer sua união estável na justiça? Se houver necessidade do reconhecimento judicial de uma união homoafetiva, em se tratando de uma união estável homoafetiva, deve ser distribuída uma ação de reconhecimento de união estável homoafetiva, como se dá no caso das uniões estáveis heteroafetivas. Mas há pouco falei que o STJ admite o casamento homoafetivo. Então também pode-se, o casal homoafetivo, ele pode pretender a habilitação do casamento, ou pode requerer a conversão da união estável em casamento. Em caso de separação, como acontece a partilha dos bens? No caso das separações de casais homoafetivos, vou aqui dividir. Se esse casal viver em uma união estável, ele vai ingressar em juízo com uma ação de reconhecimento de dissolução de união estável, cumulada com pedido de partilha do patrimônio. E aí, essa partilha obedecerá às regras do regime de bens estabelecidos pelo casal. Se esse casal homoafetivo não fez, por exemplo, uma escritura declaratória de união estável, ele vai ter também que ingressar em juízo para pretender o reconhecimento da união estável, a dissolução da união estável e a partilha desse patrimônio. Eu gostaria de saber, em caso de morte de um dos parceiros, como fazer para ter direito à herança? No caso de óbito de um dos parceiros de uma união homoafetiva, as regras instituídas no Código Civil para a sucessão do cônjuge, no caso de um casamento, e para a sucessão do companheiro, no caso de uma união estável, valerá tanto para as uniões heteroafetivas como para as uniões homoafetivas. Então basta seguir o ordenamento esculpido no Código Civil.